vocês, pode ser? Não tem problema? Quer trazer o tapete, que é bonito também? Ah, esse tapete é bonito demais. Ó, ó. Tá pronto. Isso eu sei fazer. Mãe também é só isso. Se você perguntar para minha esposa, ela vai falar para você que eu deixei queimar o miojo. Eu não sei fazer nada assim para combinar as coisas. Obrigado, queridos. Olha que beleza, ficou bom. Tudo bem? Pode ser aqui? Não tem problema para vocês? Tá joia. Glória a Deus. Queridos, vamos orar? Eu queria orar antes da gente compartilhar a palavra. O pastor Miro falou que eu tenho até meia-noite. Aleluia. Brincadeira. Falando. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor encontre no nosso coração um lugar de primazia para a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor revele a Tua palavra para nós. Tire de nós todo o véu, porque a palavra revelação significa tirar o véu. Existem véus na nossa vida que precisam ser retirados. Aquele do templo já foi rasgado de alto a baixo, mas vê-se em nós algo que impede que a Tua palavra seja revelada, porque cada um de nós andamos segundo a revelação que temos. Nós não poderemos andar se não tivermos revelação, nem poderemos dizer que Jesus é o Cristo se do alto não for revelado, se o Pai que está no céu não revelar. Foi assim que Jesus disse a Simão. Até que ele tivesse aquela revelação, ele era só Simão. Tendo a revelação, ele é uma pedra. Senhor, faça assim conosco. Nós queremos ter revelação, para que o Senhor construa uma igreja de pedras vivas, e não só um conhecimento, não só uma lição, mais uma mensagem, mas uma revelação que muda a nossa vida, apontando ela para a eternidade, e para sermos como o Senhor sonhou conosco, iguais a Jesus. Nós queremos ter a revelação de quem o Senhor é, porque como eu poderei viver a sua imagem e semelhança sem conhecer quem o Senhor é? Então se revela para nós, Senhor. Essa é a nossa oração. Revela-te a nós em todo o tempo, para que a nossa vida seja a expressão dessa revelação, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar, querido. Irmão, vocês não sabem como eu orei. A hora que eu vi o menino colocando a mesa para lá e um copo em cima, eu falei, vamos derrubar aquela água. Você também fez assim de comigo? Você também, tenho certeza, mas os irmãos foram habilidosos. Eles levaram a mesa e a água junto. Eu falei, isso é amor de Deus, tá bom? Tem como? Eu estava meditando sobre o tema de vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Betão, meu nome é Jefferson, como o irmão apresentou. Eu sou casado, eu fiz 29 anos de casado. Agora em junho, com a Cláudia, nós namoramos 7 anos. Depois desse namoro, que eu tinha 13, também não dava para ser menos. E aí a gente casou. Eu tenho 3 filhos e um neto. A minha filha mais nova casa daqui a um ano certinho. Graças a Deus, porque o filho quando vai embora, a gente economiza muito dinheiro. Não, é brincadeira, não. Eu amo os meus filhos, é muito bom. É a Carol, eu chamo de boy, mas ele chama Jefferson Júnior, e a Manuela. A Manuela é a minha mais nova. E eu falo para ela, filha, só falta um ano para você casar. E ela está toda feliz. O Enzo, que é o noivo dela, pediu ela, colocou o anel de noivado ontem, levou ela para passear. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou muito frouxo mesmo, eu devia ter matado ele antes. Não, é brincadeira, tá? É um filho que eu estou ganhando. Tivemos uma conversa um dia antes para que ele pudesse pedir ela em noivado. E eu tenho um neto de 1 ano e 8, fiz 1 ano e 9, eu falei isso da outra vez. Então eu amo poder servir a igreja da mesma maneira como eu amo servir a minha família natural. O Senhor nos conecta as pessoas sempre para um propósito. Bom, já me apresentei rapidamente, como eu disse, só até meia-noite, eu vou ser breve. O tema deles é por nós. Eu fiquei perguntando, por que Deus é por nós? Você já fez essa pergunta? Não, pastor, deram o nome do tema, eu só estou aqui. Deus é por nós, porque a palavra fala isso. Mas o texto aqui, a moça leu aqui, diz assim, o que diremos, pois, destas coisas? Não é isso? Assim que começa o texto. Eu não lembro quem foi que leu. Quem foi? Foi você, isso, está na minha frente. É que a idade já não deixa a gente enxergar mais direito. Quem tem idade sabe o que eu estou falando. E aí,
Que diremos, pois, destas coisas? Que coisas? As que ficaram para os versos para trás. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Deus é por nós. Poxa, então a gente pode ter a ideia de que vai dar tudo certo se eu estiver com Deus. E como o irmão disse, não, o Senhor não prometeu isso. A gente vai ter algumas aflições, mas Ele fala, esforça-te porque eu venci o mundo. Ele venceu, e nós não podemos vencer o mundo. Você não pode vencer o mundo. Como é que nós vencemos o mundo? Pelo autor e consumador da nossa fé, Cristo. Porque a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Onde consumamos a nossa fé? Nele. Então eu não venço o mundo, venço o mundo. Quem vence o mundo é a minha fé nele. Ele vai começando a escrever, Deus é por nós, então a gente vai passar por alguns percalços, vamos ser livres e tal. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Quem lembra onde Paulo morreu? Em Roma. Parece um antagonismo, parece uma coisa desconexa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele morre em Roma decapitado. Ele está escrevendo para a igreja de Roma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu fico pensando, por que ele escreveu isso? Por que Deus é por nós? Eu fiquei pensando em vários motivos. Por um motivo. Porque Deus se fez homem. Só por isso. Porque eu poderia pensar, porque ele morreu. Não, seria talvez mitologia, um Deus que morreu. Ele não foi um Deus que morreu. Ele se intitulava Filho do Homem. Ele se fez homem. E como nós vamos ler, se der tempo aqui, Isaías escrevendo que ele conheceu as nossas dores. Homem experimentado de dores no trabalho. Ele era um ser humano. Fala de quem nós não fizemos caso. Escondemos o rosto dele porque ele não tinha nada para o que o desejássemos. Era como uma raiz seca. A Bíblia só faltou falar, ele era feio. É verdade. E nisso eu fico feliz, que eu falo, puxa vida, tem alguma coisa que, pelo menos eu me identifico com Jesus. Ele era feio, eu também. Olha, tomara que eu me identifique com as outras. Porque Ele é por nós, por um motivo. Porque Ele veio pagar o meu preço. Uau, que notícia maravilhosa. Não tem notícia maior que essa. Estávamos fadados aí para o inferno. Se nós morrêssemos hoje com Ele, estamos no lucro. Mas pastor, eu não vivi nada, não conquistei nada, minha vida foi difícil. Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é para nós, tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Então esse Deus que se fez homem mostra que é por nós. Por esse simples fato, Ele veio como homem. E aí Filipenses 2 vai explicar bastante o processo. E a gente precisa olhar para esse Deus, porque Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Como é que é isso? Ele chega para o paralítico que desceu lá do telhado dos amigos e fala assim, ó, seus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecados? Só Deus. Aí os fariseus arrazoavam entre si, falam, conhecendo Jesus, que arrazoavam entre si, disseram, para saberem que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, mas também para dizer, levanta-te e anda. Vai lá, moço, pode levantar e andar. O rapaz foi curado na hora. Então ele é 100% Deus e é 100% homem. Por que eu estou dizendo isso? E a gente precisa enxergar, e a maior dádiva é essa, que é a nossa fé. A nossa fé vai fazer com que a gente entenda de que Ele é por nós, e de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é porque somos, é porque estamos nele, porque vivemos nele, nele nos movemos e existimos. É tudo dele, a nossa vida é dele. Por isso Ele é por nós. A gente precisa compreender esse processo, que se Ele veio e se fez carne, a mensagem é essa. Porque pensa bem, quero te fazer uma pergunta. Eu não sei se você já pensou assim. Quando Jesus andou sobre as águas, Ele andou sobre as águas, que é um milagre assim, extraordinário, né? Assim, quem já pensou como eu? Ele fez isso porque Ele era Deus, né? Já pensou assim junto comigo? Você já pensou? Já? Aí eu fiquei pensando nesse dia, então o que aconteceu com Pedro? Ele também andou, virou Deus? Não.
Jesus era um homem. Filipenses, o apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja dos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 6, dizendo assim: ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que o Pai pegou o seu nome, colocou acima de todo nome. E a gente sabe o que esse texto quer dizer. O próprio Jesus se chamava Filho do Homem. Mas por que isso? Ainda que tal que a gente precisa olhar. Eu penso que Deus é por nós para nos dar esse ponto, que é o mais importante da vida cristã. Que Jesus não fez o que fez como Deus, Ele fez como homem cheio do Espírito Santo, para que eu e você pudéssemos fazer. Se Ele fizesse como Deus, eu tinha uma desculpa. Ele é Deus, mas não vou fazer o que Ele fez. Se Ele faz como homem cheio do Espírito Santo, Ele é por mim, porque Ele está me dando um caminho. Ele não está simplesmente fazendo, põe a mão lá e faz, Ele resolve. Ele é por mim quando me dá um modelo, Ele é por mim quando me dá um rumo, Ele é por mim quando me dá um prumo, quando me dá um caminho para andar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Ele é por nós, porque nós temos para quem olhar. Se Ele fosse só Deus, eu não tinha para quem olhar. Como Ele é homem, cheio do Espírito Santo, Ele está dizendo: você pode andar sim. E só é possível nós andarmos mais do que vencedores, cheios do Espírito Santo. Só é possível vencer as agonias da vida, as aflições, cheios do Espírito Santo. Você já andou cheio do Espírito Santo? Já, lógico que já, tenho certeza. Já andou vazio? Já também. É uma diferença gigante. Quem anda vazio do Espírito Santo não perdoa. Quem anda vazio do Espírito Santo critica, fala mal. Agora eu estou falando de mim, não de vocês. Quem anda vazio do Espírito Santo, quem anda vazio dele, anda na carne. Quem anda vazio do Espírito Santo não consegue dar outra face. Alguém te bateu de um lado, fala: bateu, levou. Jesus veio para nos dar o prumo, para falar: é por aqui que você deve andar. Por isso Ele é por nós. Não era uma ordem lá de cima. Então Ele falou: eu nem vou deixar vocês sozinhos, porque quando eu for, vou enviar outro, o Consolador, o Espírito de Deus. João 16:8, vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele nem nos deixa só, porque Jesus andou cheio do Espírito Santo. Se a gente olhar para o livro de Mateus, lá no comecinho, como é que Jesus começou o ministério dele? Diz assim: e o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem? Então, às vezes, homens cheios do Espírito Santo nem sempre vão para um lugar legal. Um jovem cheio do Espírito Santo nem sempre vai querer um lugar legal. Ele vai querer um lugar onde Deus quer que ele esteja, porque esse é o melhor lugar. Jesus era Deus. Você crê nisso, que Jesus era Deus? Eu vou citar textos rápidos aqui para a gente entender que ele se esvaziou mesmo. Você não precisa abrir comigo. João capítulo 1, verso 1. Do princípio era o verbo era Deus. Texto que já lemos, Filipenses 2, 6-8. Ora, sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, porque Ele era Deus. Mateus 1:23. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O nome dele é Emanuel? Não, o nome dele é Jesus. O que está falando? Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Deus e Deus, porque Deus é por nós. Amém? Outro texto, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Está falando de quem? Do Pai e do Filho. Deus Pai, Deus Filho. Outro texto que diz, Colossenses no capítulo 1, verso 19. Porque nele habita corporalmente, Ele é homem, toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Uau! O mesmo texto dizendo: Ele é homem, Ele é Deus. Deus é por mim e por você quando se fez homem. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu. O principado, o governo estará sobre os seus ombros,
e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. É um filho, é um menino, mas é um Deus forte. 100% Deus, 100% homem. É um Deus por nós. Aleluia! Quanto amor, quanta graça. E são muitos outros textos. Eu vou correr um pouquinho aqui. Vamos ver a profecia de Daniel no capítulo 7, verso 13 e 14. A gente vai perceber que Jesus sempre se referia a ele como o Filho do Homem. Ele está dizendo: eu sou alguém que tem a mesma condição que você. Você pode andar igual a mim em qualquer lugar. Ele é por nós quando nos dá um caminho para andar igual a ele. Olha só, Daniel, capítulo 7, no verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigi sua moção de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O Filho do Homem é Deus. Deus é por nós. Seu domínio é um domínio eterno, não passará. O seu reino tal que não será destruído. Aleluia. O que ele está dizendo para nós aqui? Ele é Deus, sim, mas eu preciso olhar para ele como homem para saber que ele é por nós. Por quê? Porque ele tomou o meu lugar quando ele se fez homem. Aí eu quero dizer duas coisas aqui, que a nossa fé que nos salva de qualquer coisa. Você crê que se você morrer agora você está salvo? Quem crê? Você tem Jesus? Tem Jesus? Crê que se morrer agora você está salvo? Quem crê? Amém? Você crê nisso? Então você tem fé na morte do Filho. Amém? Ele morreu por você. Eu fiz um velório esses dias, e uma senhora de 82 anos, o filho dela falou assim: mãe, preciso falar um negócio para a senhora, só Jesus pode salvar. Eu sei que a mãe me falou assim: eu sei que a mãe está conseguindo falar, mas se a mãe quiser aceitar Jesus, aperta a minha mão 2 vezes que eu vou fazer uma oração para você. Ela foi, apertou as 2 vezes. Ele ficou feliz da vida. No outro dia ela morreu. E ele fez o velório, estava junto com ele, um rapaz que anda comigo, quase 20 anos na igreja. Eu fui junto para falar no velório. Ele falou: então, tenho certeza que minha mãe foi salva. Eu falei: como é que você tem certeza? Ela aceitou Jesus. Maravilhoso isso. Jesus tomou o meu lugar. A Bíblia fala que ele tomou os nossos pecados, ele pagou os nossos pecados, ele nos redimiu da nossa culpa, nos redimiu do nosso castigo eterno. Só a fé faz isso. O que eu pude para fazer isso? Aí eu vou citar um texto bem conhecido, vou tentar chegar onde eu quero. Obras geram salvação? Sim ou não? Todo mundo sabe que não. Amém? Glória a Deus por isso, ainda bem. Tiago quem diz isso. As obras não geram salvação. Eu quero te fazer agora outra pergunta parecida. Salvação gera obras? Opa, esse é o ponto. Ele me salvou. O que eu quero dizer? É que eu preciso ter a mesma fé. Está do lado de lá, cruz, né? Do lado de lá, a mesma fé que eu tive na cruz, que pagou o meu pecado, que morreu por mim. Ele tomou o meu lugar. Você crê que ele tomou o seu lugar? Amém. Você crê que ele tomou o seu lugar? A mesma fé que eu tenho, que ele tomou o meu lugar naquela cruz, na morte, deve ser a mesma fé que eu devo ter, que ele quer tomar o meu lugar na minha vida. Só que a gente não tem essa fé. A gente acorda, olha no espelho e fala: é Jesus? Ah não, sou eu mesmo. Então, quando a gente olha para a nossa morte, você fala: não, eu consigo, Jesus morreu no meu lugar. Tenho certeza. Essa é a minha fé. A minha fé é que ele morreu no meu lugar. E eu tenho convicção que se eu morrer agora eu estou salvo. Ele pagou meus pecados, pagou minha dívida, a destruição eterna acabou. Já era. Mas o que ele fez? Na verdade, Jesus pagou todos os pecados na minha vida para que eu tivesse uma vida boa. Ele, na verdade, é o que a gente, desculpa, é a minha concepção, né? Deus não é um Deus de segunda chance. Deus é um Deus de nova vida. Ele não te deu uma segunda chance, Ele te deu uma vida inteira. Ele deu a vida de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Ele me desse 1 milhão de chances, eu falharia, porque seria um detalhe. Mas se eu assumisse a vida de Cristo, Cristo não falha.
Cristo em nós, Colossenses 1,26, é a esperança de uma vida gloriosa, ou da glória. Romanos 3,23, todos pecaram, foram destituídos da glória. Como é que essa glória vem? É Cristo em nós. Eu deixei ele assumir meu lugar na morte, mas não deixo assumir o meu lugar na vida. Que isso? Peraí, é só para onde eu quero? Fala mais para os jovens agora. Que isso, galera abençoada? Não, ele morreu por mim para que eu tenha uma vida legal. Não, ele morreu por você, para que você ressuscitasse com ele. Ele não te deu uma nova chance, ele te deu uma nova vida. Eu fico pensando que as chances que Deus me dá é como, imagina, é como se ele te desse um... Alguém aqui já atirou de arco e flecha? Quem já atirou de arco e flecha? Algumas pessoas? Já atirou de arco e flecha? Alguém já atirou? Ela fez assim, mas foi para arrumar o cabelo, né? Desculpa. Ninguém. Eu já tirei de arco e flecha. Ou coisa difícil. Mas pensa, se eu tivesse 1 milhão de flechas em um arco, você acha que eu ficaria bom? Claro que ficaria. Ficaria muito bom. Aí Jesus vem. Imagina, Deus, eu quero 1 milhão de oportunidades. O Senhor me plantou aqui em Guarulhos. Ele falou, tá bom, é isso aí. Agora, eu te dou 1 milhão de flechas e o melhor arco que existe. Você vai ter que atirar lá nas cataratas do Foz do Iguaçu. Quantos acertaria? É isso, quando Ele nos dá essa chance. A gente fica pedindo chance, e a gente vai percebendo que a gente vai pedindo chance e perdão, em vez de deixar Ele viver a nossa vida. Você não vai acertar nunca, você vai errar sempre. Pastor, o culto é Deus, é por nós. É justamente o que eu quero dizer. Deixa Deus por você, que você morre. É muito simples. Eu tenho pouco tempo para falar isso para vocês, mas é o que eu preciso falar. A fé que eu tenho na morte é a fé que eu preciso ter na vida. Pastor, mas onde é que está isso? Nem precisa abrir, ou se quiser abra. Livro de Gálatas, capítulo 2 e verso 20. Vamos falar primeiro da morte. Paulo começa assim: eu estou crucificado. A vida que eu vivo agora, ele falou que ele morreu. Estou crucificado. É o que Paulo falou. Estou na cruz. Me reconheci na cruz. Mas a vida que eu vivo agora, ele começou a andar. A vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu me identifiquei com a morte dele. Aí dá uma vírgula e fala, portanto, não é mais Paulo, não mais eu vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu tenho que ter fé na morte mais do que na vida. Tenho que ter fé na vida mais do que na morte. Ora, eu preciso ter fé na morte. Eu fui lavado, eu fui remido, eu tenho que entender que meus pecados foram pagos, a minha dívida é paga, eu fui perdoado, o castigo do inferno para mim. Nós lemos aqui o texto de Romanos, diz isso: quem tentar acusação contra os eleitos de Deus, não tem mais acusação, ele pagou meu preço, acabou, aleluia. Isso deve gerar a minha forma de vida. Ele morreu por mim, é digno que ele viva por mim. Só que nós não conseguimos fazer isso, querido, porque nós ficamos tentando atingir santidade pela nossa força. A gente fica tentando atingir generosidade pela nossa força. Você nunca vai ser generoso, desculpa te falar. Você nunca vai conseguir ser santo. Santidade é o Senhor em você, não é você. Todos pecaram, um homem justo sequer, diz a Bíblia. Um só, não tem nenhum. Você não consegue amar. Pastor, mas esse é o principal mandamento. Mesmo o livro de Romanos diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nossos corações mediante ao Espírito. Jesus era um homem cheio do Espírito Santo e só amou por causa disso. Não, pastor, ele era Deus, ele era homem, e é por isso que ele é por nós. Ele falou: se você andar cheio do Espírito Santo, você vai obedecer o Pai. Se você não andar cheio do Espírito Santo, você vai desobedecer. Se você andar cheio do Espírito Santo, você vai amar as pessoas. Se você não andar cheio do Espírito Santo, você não vai amar ninguém. Porque o nosso amor é nada. Nosso amor é raso, é limitado, tem prazo de validade. Pisa na bola comigo, acabou. Eu sou assim. Betão, se veio pregar para nós, está dizendo que você é assim. Sou. Cristo em mim não é. Quando eu deixo ele viver, é maravilhoso, tanto para mim quanto para você.
Sabe por quê? Tem outro ponto que eu quero abrir um parênteses aqui. Deus só aceita Cristo. Tudo que você fizer, Deus não aceita. Eita, misericórdia. A conversa não está legal. Tem mais um? Você consegue, irmão? Aí você é bênção, hein? Glória a Deus. A Bíblia fala: sim, vou recompensar aquele que deu um gole d'água para o profeta. Eu não sou lá um profeta, né? O que eu quero dizer, querido, sabe qual a questão? É que a sua e a minha fé é o nosso atestado de falência. E a gente acha que não. Não, agora eu tenho fé, agora eu posso tudo. Por que eu aceitei Jesus um dia e levantei a minha mão? Por quê? Porque eu estava dizendo assim: Senhor, minha vida não presta. Eu decido entregá-la para o Senhor. Ela não serve para nada, a minha vida. Minha vida não é aceita diante da tua presença. O Senhor não aceita nada da minha força. Jeremias capítulo 17, verso 5. Maldito o homem que confia no homem e faz as coisas no seu braço. Não está falando de não confiar na outra pessoa. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Como é seu nome? Gustavo. Deus abençoe. Não. Glória a Deus. Não estou falando que é maldito o homem que confia no outro homem. Jeremias 17, 5 está falando: maldito o homem que confia em si mesmo, na força do braço carnal. A carne não pode nada. João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Você sabe o que quer dizer nada no grego? Quer dizer nada. Que revelação, hein, pastor? Uau! Muito, mas foi profunda essa, eu sei. Tem outras que são assim no mesmo nível. Nada quer dizer nada. É exatamente isso. Você e eu não podemos fazer nada. Só que a gente faz. E tudo que a gente faz não é aceito. Sabe o que é isso? Em nós, não aqui, mas olhem por mim lá na igreja, lá no Verbo Vivo, é um monte de gente igual Marta. Está até diante de Jesus, mas fazendo as coisas. Eu preciso ser como Maria. Eu preciso contemplar Ele para expressar Ele. Eu preciso contemplar Ele, como a gente cantou aqui, como Maria. Ela estava ali só aos pés dele. Agora para pensar, naquela sociedade extremamente machista, só tinha homem na sala, não tinha nenhuma mulher. E Marta na cozinha brava. Você acha que Marta tinha intimidade com Jesus ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que tem. Você acha que será que alguém na tua casa você dá uma bronca na pessoa? Só se você tiver intimidade. Não é verdade? Imagina, só dá bronca em alguém se você conhece muito essa pessoa. Chega um amigo: você está vendo, cara? Eu estou fazendo as coisas e você não me ajuda. Os amigos, a gente fala isso, né? A Marta era amiga mesmo de Jesus, o Lázaro, a Maria, eles eram amigos mesmo. E muitas vezes é assim: a gente tem intimidade a um ponto de não saber quem Ele é. Porque a gente vai trabalhando do nosso braço, do nosso jeito, em vez de ser Ele fazendo. Eu preciso contemplar. E Ele faz. Você quer que eu faça? Qual que é o padrão de Jesus? Livro de João, ele vai falando assim, vários textos. As palavras que vocês estão me ouvindo falar não são minhas. São as palavras que eu tenho ouvido do meu Pai. Uau! Ele falou: as obras que eu faço. Lembra quando Felipe chegou para Jesus e falou: mostra-nos o Pai? Eu vou tentar achar o texto aqui, porque eu esqueci meu óculos. E aí eu estou passando pela administração sem ler ela, mas daqui a pouco eu chego. Misericórdia, né? Diga comigo assim: Jesus era homem e andou cheio do Espírito Santo, para que eu pudesse andar igual. Amém. É isso. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir a Bíblia, mas se você quiser anotar um texto que eu gosto bastante, no livro de João, capítulo 8, no verso 29, o Senhor está dizendo assim, Jesus está dizendo, ele falou assim: olha, aquele que me enviou nunca me deixa só. Ele sempre está comigo. Aí ele põe uma vírgula e fala assim: porque eu sempre faço o que lhe agrada. Esse texto para mim é muito suave. Esse texto ele me detona. Peraí, o Pai, Ele que me enviou, Ele está sempre comigo. É por mim, mas porque tem um motivo. Eu sempre faço o que lhe agrada. Foi o que Jesus disse. Então Deus está comigo quando? Em todo o tempo, pastor.
desculpa te dizer, Ele não vai ser aval das suas besteiras. Ele não vai, eu sou por você e eu estou com você nessa grande bobagem que você está fazendo. Não vai. Quando Deus é por nós? Quando Cristo vive em nós. Ele olha e fala: é Cristo, pode atender, anjos. Onde está escrito isso? Jesus disse assim: tudo que você pedir em meu nome, crendo, recebereis. Quando você faz algo em nome de alguém, você tem que representar esse alguém. Eu falei isso aqui da outra vez. Você fala em nome de alguém. Eu vim aqui, pastor Miro não pôde vir e mandou dar um recado para vocês. O recado era: vamos supor que o pastor Miro mandou dar um presente. Vamos lá. Achei uma chave de carro. O pastor Miro chegou para mim: Betão, papel de bala no ar. Você vai pegar essa chave do carro e você vai entregar para o Ricardo. Diz o pastor Ricardo que foi eu que pedi para entregar. Beleza? O pastor Miro está ali olhando. Chega o pastor Ricardo: ô Ricardo, a chave. Aí o que você vai falar para mim? Betão, obrigado. Nada, cara, eu sou uma bênção mesmo. Essa chave é para você. Nós estamos juntos, hein? E o Miro está olhando ali. Ele está olhando assim: peraí. Foi você que fez? Não foi o que eu te falei para fazer. Eu falei que era para você fazer em meu nome, dizer que foi eu que pedi para você fazer. Não é a sua vontade, foi a minha vontade que pediu para você fazer isso. Como é que você está fazendo do teu jeito? Como é que o mérito é teu? Como é que a glória é tua? E o Ricardo falou: puxa, vai ter uma bênção. Mas, na verdade, quem deu o carro para ele foi comigo. Deu para o Ricardo. Devolve, só tem isso. Vou colocar aqui que alguém vai te fazer uma proposta. Como é seu nome, filho? Renato. Gostei desse nome. Renato significa aquele que nasceu de novo, não é isso? Então, Renato, você imagina que você descobriu hoje uma doença incurável no seu coração. Só um exemplo, tá? Amarrado em nome de Jesus. Uma doença incurável, você só tem 3 dias de vida. Acabou para você. Fala bem, se eu não fizer um transplante de coração, eu morro em menos de 3 dias. Aí chega alguém para você, imagina que chega alguém, você nunca, talvez não conhecesse essa pessoa. Betão esquisito. Eu chego para você: Renato, é o seguinte, eu posso te dar o meu coração. Eu sei que você está com 3 dias de vida e eu vou fazer isso por você. Só que tem uma condição, Renato. É uma só. Meu coração vai estar em você. Eu sei que você está para morrer, mas com o meu coração você vai viver. Mas eu quero te pedir uma condição. Vai ser o meu coração que vai te governar. Topa. O que você fizer agora é minha. O que você fizer, você vai ter que reconhecer que seus dias estavam acabados. Você vai falar: olha, sabe por que eu estou aqui vivo? Porque o Betão decidiu abrir mão da vida dele, porque eu pudesse viver mais tempo. Você topa? Sabendo que eu sou uma pessoa justa, que as minhas atitudes são corretas, alguém que tem. Você topa isso com Jesus? Só que Ele deu para nós o nosso coração, porque o livro de Jeremias diz isso: eu colocarei um coração de carne no lugar do coração de pedra, e nele escreverei as minhas leis. É minha lei, não é a tua lei, não é a tua vontade, não é o teu governo, não é a tua maneira. Quer que eu coloque esse coração? Porque o mesmo livro de Jeremias diz que o coração do homem é incurável, irremediável, corrupto, desgraçado. A gente não quer trocar. A gente até morreu. Não, Ele morreu por mim, pagou os meus pecados. Mas não, peraí, dá a glória para Ele, assim, não, peraí, deixar Ele viver, Ele vai governar. Não, aí também já é muito. Mas foi a troca que Ele fez na cruz. Eu paguei o preço da tua morte para viver a tua vida. Deus é por nós. Quando tira de nós o coração desgraçado e dá um coração do céu, aí Ele é por nós. Porque, querido, a gente pode ter muito, como a gente viu aqui, o jubileu. Gravei. O jubileu tinha tudo, irmão. Mas pode dizer um negócio para você? É melhor não ter nada do que ter qualquer coisa que Deus não tenha te dado. É melhor não ter nada do que ter algo que Deus não te deu. E assim foi a vida do jubileu. Aceitou Jesus e morreu. Dá até uma rima, né, jubileu? Jubileu correntora de ouro, todo pá. Foi embora.
E Jesus continuou vivo, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Jesus foi homem cheio do Espírito Santo. Eu já estou terminando. Eu vou só ler um pouquinho dos textos que a gente falou. Que direi, pois, dessas coisas? Romanos 8, capítulo 8, versos 5 ao 19. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. É disso que ele está falando. De que diremos, pois, dessas coisas? Eu me inclinava pela carne, agora não. Agora ele é por mim, ele vive em mim. É isso que ele está falando. Pelo menos sobre isso. Que diremos dessas coisas que a gente acabou de falar lá atrás? Vamos ler um pouquinho mais. Mas a coisa da carne, mas os que são do segundo Espírito para as coisas do Espírito. Aleluia. Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O Renato estava para morrer, mas Jesus colocou um coração novo nele, agora ele vai viver. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita nunca às leis de Deus que ele colocou no coração, que ele quer fazer. Nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne jamais podem agradar a Deus. E o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. João 8, 29. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ele morreu por mim. Eu preciso ser cheio do Espírito dele. Amém? E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Você morreu, mas o Espírito vive por causa da justiça. O corpo está morto e você já era. Fala para a pessoa, você morreu. Agora anda segundo essa verdade. E quem já assistiu Os Vingadores? Legal, Os Vingadores é legal, né? Se você olhar lá o Bruce, né? Acho que o Bruce é o Capitão América, né? É isso? É o nome dele? Não? Como é que é o nome dele? Steve? É quase igual. Se você o Stark é o Homem de Ferro, não é isso? É. Mas se você ver aquele ator lá, acho que eu não lembro o nome dele, Mark Ruffalo, aparecer ele na tela da TV e alguém que nunca viu Os Vingadores perguntar: quem é esse aí? Você vai falar que ele é quem? Mas ele não é Hulk. Ele é o David Banner, é o nome dele, Dr. David Banner. Mas por que você fala que é o Hulk? Porque você sabe que na hora que a coisa aperta, na hora que precisa, é o que sai dele. E é assim que Jesus gostaria que fosse conosco. Alguém olhasse para você e fala: é Cristo. Porque na hora que a coisa apertar, é o que vai sair dele. Não é o Ricardo, não é o Betão, não é o Renato, não é o pastor Miro. Não, é Cristo. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós. Percebe? A gente consegue perceber isso num filme. Você olha para ele e fala: ele é o Hulk. Não, ele não é Hulk. Não é assim, a gente tem certeza que é. Você vai olhar para você, por isso que a Bíblia fala: a vida que eu vivo agora, vivo pela fé. Fé é aquilo que eu não vejo. Você olha no espelho, você vai olhar você. E você não vê Cristo. O que você tem que fazer? Eu tenho que ter fé de que Ele vive em mim. Acordar todo dia e falar: Cristo vive em mim e eu vou agir hoje como Ele quer que eu haja, porque Ele é por mim, eu serei. Aleluia. Lembra do convite de Isaías no capítulo 6? Quem irá por nós? Isaías falou: eis-me aqui, eu não tenho mais vida. Eu pensei que estava morto, cheguei diante dele, vi a santidade dele, falou: acabou. Ele falou: não, eu vou te dar santidade. Não foi no esforço de Isaías, foi um toque do Senhor, porque ele viu o Senhor, ele toma daquela santidade, ele passa a expressar o Senhor. Tudo que Isaías fez foi expressar Jesus. É tão maravilhoso que o livro de Isaías tem 66 capítulos e 39 deles falam de coisas passadas e 27 de coisas futuras. O que é que eu estou dizendo? Que a Bíblia tem 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo. Uau! Isaías foi um homem que ele morreu cerrado ao meio, diz a história, não a Bíblia. Jesus falou: esse é meu corpo que foi partido, porque em Gênesis 15 era assim que o sacrifício era feito, cerrado ao meio. Ele é a própria expressão de Jesus, porque ele viu Jesus. Não tem mais vida para ele, acabou. A minha vida é Cristo, não tem mais outra vida. Quando eu me batizei, desci as águas, falei: acabou, Betão, e ressurgiu Cristo. Quando eu ando como Cristo, acabou meus problemas. Como o irmão falou das aflições, eu posso ter aflição, mas eu sou Cristo, eu já morri. Cristo venceu as aflições, não tem problema nenhum. Você é você ou você é Cristo? É esse que é o ponto. Você precisa ter fé na vida.
Do jeito que você tem fé na morte. Vou ler só esse texto até aqui. E diz assim, agora eu vou ler o verso 12. Acho que eu pulei o 11, né? E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais. O mesmo Espírito que vivificou Jesus, vivifica você, porque você tem Ele. Então você pode viver igual a Jesus. É o mesmo, não é outro. O texto continua: pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12: de maneira que, irmãos, somos devedores, mas não a carne. Esse é o problema. A gente acha que é devedor da carne. A carne fica: eu quero paz. Aí a gente vai lá e dá paz para ela. Eu quero prazer. A gente acessa a pornografia. Eu quero alegria. A gente usa droga. Misericórdia. Mas é o que a gente faz. Eu acho que eu sou devedor da carne. E a carne fica: eu quero. Você não é devedor da carne. Sua carne morreu. Acabou. Você não é devedor da carne. Se tem alguém que eu devo, aquele que pagou a minha dívida. Imagina, alguém chegou e me prestou algo para você falar: se eu devo é a ele eu devo a minha vida, porque eu preciso pagar aquilo que ele pagou para mim. Vamos supor que o Ricardo chegou para mim e me emprestou 10 mil reais. Fala amém. Aí, olha isso, obrigado. O que eu preciso devolver para o Ricardo? É isso mesmo. Aquele que deu a vida por mim, o que eu preciso devolver para ele? Simples. Por que eu não devolvo? Porque eu quero uma segunda chance, não uma segunda vida. Misericórdia. Eu fiquei em crise com isso que Deus falou comigo. Eu não podia deixar vocês não ficar comigo. Não preciso deixar vocês comigo em crise. Eu tenho muita fé na morte. Padre, está tudo já. Agora eu estou livre para pecar tudo de novo. Não. As obras não geram salvação, mas a minha salvação tem que te gerar obra. Ande como alguém salvo. Pense nas coisas do alto, capacete da salvação. Aquele que espera as coisas só nessa terra é pior que o miserável. Misericórdia. Quero orar junto com você. Eu tinha mais umas 4 páginas aqui, mas é porque eu não trouxe meu óculos, entendeu? Você não é devedor da carne. Eu vou ler só mais. Só repetir mais um texto, que é o Gálatas 2:20. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso resolve a minha vida. Ele morreu por mim, Ele viveu por mim. Eu preciso entender isso para sempre. Não sou eu quem vive. A vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Portanto, não mais eu vivo, mas é Ele que vive. Ele é por mim. Ele é através de mim. Ele fez o que eu não podia fazer. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como o texto diz, não nos daria também com Ele todas as coisas? O texto de Romanos, que ele fala: que diremos pois essas coisas, vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que é um co-herdeiro? Um herdeiro é o seguinte: o pai tem 5 milhões de reais e 5 filhos. Quanto é para cada filho? 1 milhão. Faça a conta, né? Agora imagina que um co-herdeiro é o seguinte: o pai tem 5 milhões, é 5 milhões para cada filho. O que eu quero dizer é que a coerência é dar a mesma porção para um da totalidade. É como se houvesse um condomínio e fala: eu tenho um condomínio de 80 casas e 3 filhos. Vamos dividir 27 para cada um, dá 81. Não, as 80 são dos 3. Isso são para coisas naturais que a gente fica fazendo divisão. Nós somos co-herdeiros com quem? Com Cristo. Qual foi a herança? Qual foi o poder? Qual foi a graça? Qual foi a forma de vida? Tudo o que Deus deu para Cristo, deu para você. Tudo. Você sabe como você foi criado? O texto de Romanos, que a gente não leu, não deu tempo de eu ler, diz isso. Deus olhou para Jesus e falou: eu quero fazer você igual. No capítulo 8, mas já para o verso 28, 29, o 29 e o 30, Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, o primogênito, Jesus.
Nós somos iguais a Jesus, essa é a nossa verdade. O que precisamos fazer? Conhecereis a verdade. Essa é a verdade que ele está dizendo. Você é igual a Jesus. Fala só um amém para eu ouvir. Amém, fala amém. Amém. Viva pela fé. Você olha no espelho, você vê lá o David Penn, mas tem o Hulk lá dentro. Não é só aquele fraquinho, não. Tem Jesus aí dentro. Amém. Na hora que a coisa aperta, é Ele quem é por você. Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero orar por você, para você andar assim, que as pessoas vão olhar para você e falar: eu vejo Cristo. Eu não vejo você, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que diz João 17. Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Por quê? Olha só o que ele fez. Porque a glória que o Senhor me deste, que Adão perdeu, eu dei a eles, para que eles sejam um. Quem é esse um? Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Eu dei a eles para que eles sejam um. E quando eles entenderem que eles são Cristo, e essa unidade não é a gente estar todo mundo de camiseta preta, que é legal para caramba, eu também vim com a minha, mas é sermos Cristo. Quando formos Cristo, o mundo vai saber que eu fui enviado, Jesus disse, e que o Pai ama o mundo. Olha isso, que poderoso, meu. Quando eu e você formos Cristo, o mundo vai falar: eu sei que Cristo existe, e eu sei que Deus me ama. Por que Ele quer que a gente seja Cristo? O mundo conhecer. O mundo só vai conhecer a Deus quando eu e você formos Cristo. Eu morri, não mais eu vivo. Cristo é quem vive em mim. Você tem fé que se você morrer, está salvo? Eu tenho fé também. Eu preciso ter a mesma fé de que Cristo vai viver amanhã, vai viver hoje, depois de amanhã, e vai viver sempre a minha vida. O que Cristo quer fazer? Você vai perguntar para Ele amanhã: Cristo, o que o Senhor quer fazer? Amanhã é dia das mães. Cristo, o que o Senhor quer fazer? Eu quero que você abençoe uma pessoa. Abençoe. O livro de Atos, capítulo 8, começa dizendo que o Estevão morreu, Paulo estava pegando todo mundo, estava mandando prender, mandando encerrar na prisão. De repente veio uma voz para Filipe: essa é até a estrada lá no sul, de Jerusalém, caminho de Gaza. Tem um homem lá que você vai encontrar. Está todo mundo sendo preso, espancado. Quem cheio do Espírito Santo, ouve a voz de Deus e faz o que Deus manda. É Cristo e Felipe, não é Felipe. É tão Cristo, que depois que ele prega lá para o eunuco, é como se Deus pegasse ele daqui de Guarulhos e levasse ele para depois de Itaquá, assim, transladado. Aparece no lugar pregando e fazendo milagre. Que isso? Isso é Deus? Isso é um homem cheio do Espírito Santo. Isso é Felipe. Morreu com 87 anos, crucificado de cabeça para baixo, cheio do Espírito Santo. Foi achado morto lá na Turquia, 1.200 quilômetros depois, naquela época, era um tempo enorme, cheio do Espírito Santo. O Senhor pode te levar assim, ó. Está bom o dedo, você sai da tua escola e vai para outra escola, tem gente tentando se matar. Você vai lá pregar para aquela pessoa. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é alguém que ele é Cristo para a esposa. Eu prometo que eu vou ler só o último texto. Prometo, pastor Miro, é o último. Abra na sua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 17. E aí nós vamos orar a partir desse. Já vou até chamar a galera do louvor, porque senão eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar assim: eu quero que você morra. E eu quero mesmo, não é mentira. Vocês vão ficar bravos comigo. João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco. Olha o que falou aqui: para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é? Está falando de quem aqui? Jesus. Somos nós também nesse mundo. Olha o que está dizendo aqui. Nós só vamos andar com perfeito amor quando Cristo andar em nós. E por que está dizendo assim, ó? Eu só vou ficar confiante no dia do juízo quando eu andar igual a Ele. Por quê? Porque se eu andar igual o Betão e falar: Senhor, está aqui ó, no dia do juízo, olha as minhas obras, Deus fala: não aceito. Não te conheço, apartai-vos de mim. Senhor, está aqui ó, eu andei como Jesus queria que eu andasse.
Aí o pai vai falar: que obras são essas? São as obras de Cristo. Eu não posso fazer nada. Sem Ele, não dá. Aí eu mantenho confiança no dia do juízo. Está tudo bem. Mas quando eu ando do meu jeito, como é que eu chego? Com medo. Aí o verso seguinte vai falar: mas o amor lança fora o medo. Aí a gente entende: o amor de Deus é porque Deus me ama. Aí é porque é justamente isso. O amor lança fora o medo. E que amor que é esse? Só Cristo pode amar. E eu não amo. Quando eu andei em amor, lembra que eu disse? O Espírito derrama o amor em vossos corações. Você não vai amar. Mas quando eu sou cheio do Espírito e eu expressei Jesus, eu não preciso ter medo, porque eu amei. Eu fiz o principal mandamento: amei a Deus e amei os homens. Quem foi que amou? Eu ou Cristo? Cristo, eu não consigo amar. Desculpa, você está diante de um pastor falido. Você está diante de alguém que não consegue. Se eu não abrir mão todo dia e falar: Cristo, vive para eu tratar bem meus filhos, para eu trabalhar bem, para eu fazer da melhor forma, não tem jeito. Eu sou falido. Minha vida é um lixo. Mas Cristo em mim, Cristo em você, é a esperança de uma vida gloriosa. Cristo em nós é que faz isso. Amém? Amém. Eu quero orar para que você seja cheio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que gera Cristo em mim e em você. Podemos fazer isso? Irmãos, eu não sei o que vocês querem cantar, mas geralmente lá a gente canta aquela: enche-me, Deus, Deus provê o fogo. Eu não sei que tom que vocês cantam, porque eu também estou louco, e quem vai cantar com vocês? Deus provê o fogo, mas quem é o sacrifício? Você. Quando eu sou o sacrifício, Cristo vive. Daí o fogo vem. Aí eu ando cheio do Espírito. Aí não são as minhas obras, são as obras dele. Por isso que Gálatas vai dizer: porque o fruto do Espírito é. O que é isso? Resultado de governo. Fruto significa resultado de algo. Isso aqui é fruto do meu trabalho. Resultado do meu trabalho. O fruto do Espírito é. Resultado do Espírito é. Ele em mim ama, é alegre, tem paz, é longânimo, é benigno. E aí Deus é por nós. Deus provê o fogo. Eu sacrifício sou. Deus provê o Espírito. Eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me.
Eu quero andar cheio da tua presença. Eu quero andar cheio da tua vida. Não tem sentido, não são as minhas obras. Eu não quero nada que acrescente, nada que seja aceito na tua presença. São as obras do Espírito, porque dele, por meio dele e para ele, Deus, que são todas as coisas. Nada vem de nós, vem dele. Talvez como eu me sinto muitas vezes assim, andando no natural, reagindo às coisas ao invés de ser movido. Romanos 8,14 diz isso, o texto diz isso. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E aí o Senhor sempre está com